Em Brasília, 19 horas. Tan, tan, tararam, tan, tararam. Brasília, cidade das tretas. Imaginem vocês que a primeira vez que foi sugerido o deslocamento da capital do Brasil do litoral para o centro do país foi no século XVIII e partiu do Marquês de Pombal. Já em 1822, ano da independência do Brasil, começaram a aparecer inúmeros projetos para a construção dessa nova capital. Na Constituição de 1891, chegou-se a fixar a região em que ela seria construída. Exatamente, haviam muitos projetos, havia muito bafafá em cima dessa capital que seria construída. Faltava, porém, duas coisas: coragem e dinheiro para que esse sonho fosse concretizado. Somente em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, nosso controverso JK, Brasília começa a ser erigida. Com planos arquitetônicos e urbanísticos de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Não tranquilamente, porém, não é mesmo? Porque a construção de Brasília foi objeto de muita controvérsia. Custou muito dinheiro aos cofres públicos, tanto que até hoje não se sabe exatamente o montante que foi gasto. E muitos analistas apontam que foi exatamente a construção de Brasília que fez com que o Brasil mergulhasse numa crise econômica horrível nos anos seguintes à sua inauguração. O gasto com a construção de Brasília, porém, não é a única controvérsia que envolve esse projeto faraônico. Em meio às sombras desses prédios maravilhosos que hoje são cartões postais da cidade, um crime bárbaro se oculta. E sim, eu estou falando do massacre da Pacheco Fernandes, um episódio tenebroso que quase ninguém conhece porque tentaram apagar de nossa história. Eu sou Gisele Silva Rumim e esse é o tema do episódio do Tretas do Brasil do mês, que começa, claro, logo após a vinheta. Bem, a despeito de toda essa introdução falando sobre esses projetos para construir Brasília e da ousadia de JK em realizá-los, fato é que quem realmente erigiu Brasília, pessoal, foram os candangos. E quem eram esses candangos? Bem, eram os trabalhadores, em sua maioria originários da região norte e nordeste, que migraram para o Planalto Central em busca de uma vida melhor e dispostos a trabalhar nessas obras. Para organizar toda a execução desse projeto monumental, o governo federal criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a famosa Nova Cap. Então, quando o migrante chegava na região em busca de trabalho, ele era encaminhado para um órgão da Nova Cap. Nesse órgão, ele recebia um cartão de identificação ou era lotado em alguma construção promovida diretamente pela Nova Cap, ou ele era encaminhado a uma das construtoras gerenciadas pela Nova Cap. Nesse momento, a sua carteira de trabalho era assinada. Após esse fichamento inicial, o trabalhador ganhava um travesseiro, um colchão, um cobertor, e as refeições eram feitas em cantinas mantidas pela construtora para o qual ele trabalhava. É óbvio, pessoal, que as condições de vida desse pessoal eram muito ruins. Há relatos que apontam que muitos chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, dormiam amontoados em meio a galpões e, claro, acidentes de trabalho eram uma regra geral. Está curtindo o episódio? Que bom, mas não esqueça do seu engajamento. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe uma curtida, um comentário, se inscreva no canal. O seu engajamento é muito importante para que esse trabalho cresça. Uma das reclamações mais correntes era a questão da alimentação. Na hora das refeições era muito comum que filas gigantescas se formassem nas cantinas. Afinal de contas, eram milhares de trabalhadores para comer. Isso causava muita irritação nos candangos, porque afinal de contas, para trabalhar direito, precisava comer direito. E não era incomum que esse alimento fosse servido cru, estragado ou com inseto no meio da comida. E é justamente a questão da comida que foi o estopim para um massacre que aconteceu no alojamento da construtora Pacheco e Fernandes. No dia 8 de fevereiro de 1959, uma noite de carnaval,
2 ou 3 operários se dirigiram até a cantina da construtora para jantar. Só que quando chegaram lá tiveram algum problema relacionado à comida. Alguns relatos apontam que não tinha comida, outros apontam que a comida estava estragada. O que se sabe de fato é que esses operários se irritaram com alguma questão da comida e aí a confusão foi armada. No meio da confusão, alguém chama a polícia. Sim, exatamente, lá tinha polícia, mas não era qualquer polícia, pessoal. Era a Guarda Especial de Brasília, a famosa GEB. E os policiais da GEB, pessoal, eles eram o equivalente a feitores de fazendas de escravos. E a comparação não é zoeira. Eles eram truculentos, despreparados e tinham a função de organizar e monitorar as obras para que elas não parassem. Ou seja, eles ficavam o dia inteiro em cima dos trabalhadores para que eles não parassem de trabalhar. Só que quando esses policiais chegaram na cantina, perceberam que estavam em menor número. Os operários haviam organizado um verdadeiro motim por causa da comida e, no nervosismo, não deixaram que ninguém fosse preso. Os policiais recuaram e foram buscar reforços e quando retornaram, eles já chegaram atirando em direção à cantina, aos alojamentos. Muitos candangos, inclusive, foram assassinados já deitados em suas camas. Outros foram despertados, colocados em fila com mãos na cabeça e espancados e humilhados. Até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram em decorrência desse episódio. A professora Nair Bicalho, autora do livro Construtores de Brasília, apurou através de sua pesquisa por meio de relatos testemunhais que em torno de 120 malas foram deixadas não procuradas em meio a esses alojamentos, o que indica a possibilidade de 120 pessoas mortas por meio desse massacre. Esse número, porém, é uma mera probabilidade, porque ninguém sabe sequer aonde esse pessoal foi enterrado. Segundo os relatos, os policiais trouxeram um caminhão basculante, colocaram os corpos na carroceria e sumiram. O Disque-me-Disque dos sobreviventes apontam que foram enterrados em alguma vala comum em algum lugar desconhecido no Cerrado. A repercussão na imprensa foi mínima e ao longo dos anos o discurso oficial adotado foi o de negar completamente a ocorrência desse episódio, tanto que o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa negavam o conhecimento dessa chacina. E por quê? Bem, o fato é que, como falamos no início do episódio, a construção de Brasília não foi uma unanimidade, havia muita oposição. Caso a repercussão do massacre não fosse contida, haveria muito, mas muito prejuízo político para o Juscelino Kubitschek e todo o engajamento do seu governo no sentido de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então nada foi investigado, ninguém foi punido e o JK conseguiu aí prosseguir com seus projetos faraônicos no governo do Brasil. Pois é, como vimos, parece que a impunidade é amiga de Brasília desde muito antes de sua inauguração. Então é isso, pessoal, eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima!